Economia no Jornal da Manhã da Jovem Pan, você, Denise Campos de Toledo. E nós estamos em contato agora, direto de Davos, na Suíça, com o ministro Marcos Pereira, que é ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Ministro, bom dia. Bom dia, Denise, e bom dia a todos os ouvintes. Bem, ministro, a comitiva brasileira que participa aí do Fórum de Davos tem tentado passar a ideia de um Brasil diferente, com uma reestruturação da economia brasileira, se tornando de novo um polo de atração de investimentos. Eu queria saber, antes de mais nada, qual a receptividade do Brasil aí no Fórum, como é que o senhor vê a avaliação dos investidores, de empresários em relação às mudanças que estão ocorrendo de fato na nossa economia? Denise, eu estou vendo com muito otimismo, com a expectativa muito boa. Nós tivemos ontem uma reunião com vários investidores, não só brasileiros como estrangeiros também, em que estivemos presentes o ministro Meirelles, eu, o ministro Fernando de Minas e Energia, o presidente do Banco Central, Ila, além do presidente da Apex Brasil, o Roberto Jaguaribe. Cada um fez um pronunciamento de 2 a 3 minutos e depois abrimos para perguntas e respostas. O que nós ouvimos ali, o que nós apresentamos, é justamente um Brasil novo, um Brasil em que o governo é um governo do diálogo, mas também um governo de promover reformas que visam a facilitação do ambiente de negócios. E também, a parte dessa reunião que foi coletiva, eu tenho feito várias reuniões bilaterais com empresários. Hoje, por exemplo, nós vamos ter algumas reuniões com empresários da Europa, com empresários dos Estados Unidos. Tivemos reunião ontem com o empresário da ArcelorMittal, o Aditya Mittal. Também tivemos reuniões essa semana com o presidente da PepsiCo, só para citar algumas grandes empresas multinacionais. E quando nós falamos do que o governo está fazendo, o que o governo já fez, como, por exemplo, a PEC do teto dos gastos, a lei das estatais, a desvinculação das receitas da União, o envio para o Congresso da reforma previdenciária. E do que nós pretendemos fazer, nós vemos que eles recebem essas notícias e essas informações com muito otimismo. O senhor vê espaço para aumento das vendas brasileiras? Nós vemos espaço, mas muito mais pelos acordos que nós estamos conversando. Na data de hoje, nesta quinta-feira, nós vamos ter à tarde a finalização do diálogo exploratório, que é um passo antes do início de conversas para a celebração de um acordo de livre comércio que se dará entre Mercosul e o EFTA, que são 4 países da Europa que não fazem parte da União Europeia. Nós também estamos conversando, eu tenho hoje também, à tarde, reunião com a Cecília Malmström, que é a chefe da Comissão de Comércio Europeia, para tratar do avanço das negociações Mercosul-União Europeia. Agora, ministro Marcos Pereira, como é que o senhor está sentindo o ambiente aí no fórum em relação às 2 grandes preocupações globais atualmente, que é a posse de Donald Trump, a direção dele à frente dos Estados Unidos, ele toma posse nesta sexta-feira, e o Brexit, com a sinalização de uma separação mais rápida e mais firme entre o Reino Unido e a União Europeia. São 2 preocupações que estão aí nas discussões, não? São 2 preocupações que têm realmente tomado aqui as principais manchetes dos principais veículos internacionais e também têm sido discutidos nos principais painéis do fórum. Sobre a posse de Donald Trump, eu tenho dito, desde que ele foi eleito, de que um presidente num país democrático, e sobretudo numa democracia consolidada e muitas das vezes tida como exemplo, que é a democracia americana, ele pode muita coisa. Mas não pode tudo. Os Estados Unidos têm instituições sólidas, instituições fortes, que eu quero crer que quando ele sentar no gabinete, quando ele sentar lá no Salão Oval, um vai ser o discurso da campanha e outro poderá ser o discurso da prática. Mas nós não podemos também ser pegos de surpresa. Por isso estamos avançando nas negociações comerciais e nos diálogos com esses outros países. Estamos também fazendo um diálogo com o Canadá. Na sexta-feira, amanhã, eu terei uma bilateral com o ministro de Comércio do Canadá. Então, nós estamos nos preparando para isso. No que se refere ao Brexit do Reino Unido, eu recebi recentemente no Brasil o secretário Liam Fox, que é o secretário de Comércio do Reino Unido,
E tão logo eles possam, porque eles ainda não saíram formalmente da União Europeia, nós iremos começar um diálogo também de avanço na área de comércio. Então, nós já estamos nos mexendo para que tão logo o presidente tome posse, a gente avance no diálogo com os Estados Unidos. Eu quero crer que com o Brasil nós não vamos ter problema. O Brasil sempre foi parceiro dos Estados Unidos. E se alguma coisa acontecer que impeça desse diálogo acontecer, e mesmo que não aconteça, nós já estamos conversando com outros players do mundo também. Bom, e para encerrarmos, eu queria saber se todas essas tentativas, estratégias do Brasil para tentar ampliar o comércio internacional, se o senhor vê condições disso produzir algum resultado efetivo para a indústria ainda este ano, indústria que vem de 3 anos de uma crise muito séria. Olha, eu tenho muita expectativa e muito otimismo no sentido de que a indústria, a partir do segundo semestre, começa a se recuperar, sobretudo por causa da retomada do crescimento do mercado interno. Esses acordos geralmente demoram um pouco para serem concluídos. Eu penso que nós vamos concluir e estamos trabalhando para concluir o acordo Mercosul-União Europeia no próximo ano. O acordo com o EFTA também, eu acho que a gente pode fazer num tempo recorde, haja vista que o diálogo exploratório demorou pouco mais de 1 ano e meio. Agora, eu estou muito animado no sentido de que a economia brasileira volta a crescer a partir desse próximo semestre e, consequentemente, o mercado doméstico vai fazer com que a indústria reaja. Porque quando o mercado doméstico está em crise, o refúgio da indústria é o mercado externo. Então, nós estamos trabalhando nas duas pontas, para voltar a crescer o país, o mercado doméstico volte a desenvolver, volte a gerar emprego, gerar renda e crescimento, e também com o mercado externo. Esse é o foco do governo federal, com todos os ministros que aqui estão e todos os demais entes do governo. Tá certo, nós conversamos direto de Davos, na Suíça, com o ministro Marcos Pereira, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Ministro, muito obrigada pela sua atenção aqui com a Jovem Pan. Bons trabalhos aí no Fórum de Davos e sucesso nessas negociações. Obrigado, Denise Campos Toledo. Um abraço para você.